Tribuna na TV. Oferecimento Senac. Cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Olá, boa tarde a você que está acompanhando a MCA TV, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pela Via Cabo, também pela internet, 3046-6406, nosso telefone, o DDD é 47, para você mandar mensagem para o nosso programa, tribuna na TV, @tvmca.com.br. Durante o programa, através do Facebook, você pode interagir com a gente, Tribuna na TV, o site da emissora, tvmca.com.br, para você interagir com a gente também, assistindo a nossa programação em tempo real, você tem todas as informações sobre a programação e programas, vídeos de programas que já foram realizados e muito mais, além de notícias atualizadas diariamente pelo nosso departamento de jornalismo. Boa tarde, Antônio. Boa tarde para quem nos acompanha agora nesse instante e boa noite para quem vê a reprise do nosso programa. Sejam bem-vindos ao nosso programa pela internet e também pela Via Cabo. E eu quero aqui só rapidamente dizer o seguinte, tem prefeitura nos bairros em Itajaí, no salão paroquial da Igreja São Cristóvão, no bairro de Cordeiros. É a chance que você tem, morador do bairro, de ficar frente a frente com a autoridade, ou o secretário, ou o prefeito, ou o vice-prefeito. Enfim, hoje e amanhã, dias 5 e 6, e hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Boa tarde. Olha, hoje aqui no nosso programa tem o Pergunte ao Doutor. Está com a gente a semana passada, e uma vez por semana, independente do dia da semana, dia que tiver disponibilidade, o doutor Bortolato mais uma vez está aqui com a gente para tirar suas dúvidas. Você pode mandar o seu recado através do Facebook, através do e-mail, enfim, ligar aqui para a emissora, ele vai estar tentando tirar a tua dúvida de uma forma bem geral, né? Evidentemente que individualmente, só através de um advogado como ele ou outros da nossa região. Bom dia, boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, gostei da vinheta. Bom dia na rádio, né? Bom dia na rádio. Gostei da rádio, boa tarde a todos, gostei da vinheta ali. Gostou? Doutor, você legal? sabe que o doutor é só para figurativo, né? Aqui nós estamos para tirar, como já no programa anterior, é para que o telespectador possa tirar suas dúvidas, para dar para eles uma orientação das dúvidas jurídicas que porventura eles tiverem. Porque todos nós temos dúvida, né? Então, temos dúvida na área médica, temos dúvida em outras áreas e principalmente também na área jurídica. Nós temos uma série de... Porque nós nascemos, vivemos e morremos tudo juridicamente. Verdade. Desde a hora que você está no ventre da tua mãe, você já tem uma ostentação jurídica. Você vive com direito, com a justiça. E você morre também, tem direitos pós-morte também, como tem direito antes da vida, tem direito depois da morte também, e principalmente durante a vida também. Então, nós vivemos rodeados de direito. Por isso que existem muitas dúvidas. E é realmente uma área que me atrai, uma área que atrai vocês, atrai o telespectador. E a gente tentará, assim, nesse nosso programa, esclarecer essas dúvidas para poder a pessoa realmente ficar, assim, mais esclarecida, né? O que não existe nos autos não existe na vida. É isso Exatamente isso. Já está aprendendo rápido, inclusive. É bom. Doutor Bortolato, reclamações constantes, as dúvidas com mais frequência. Eu gostaria que o senhor fizesse uma parte geral de 3 situações. Bancos, problemas diversos com bancos, também com empresas de telefonia e com planos de saúde. É uma encrenca constante, né? Como é que a pessoa faz para se acercar de situações, para não viver problemas com essas três áreas aqui, que são distintas em termos, mas com relação a problemas são idênticas, vamos dizer assim. Só tem uma solução. É você ficar em casa o dia inteiro, todos os dias, durante a vida toda, numa cama, numa cadeira, vendo televisão e não fazer financiamento de banco, não fazer plano de saúde, não fazer seguro. Nem ter telefone. Né? E nem atender telefone. Mas isso então não é possível, Isso não é possível. Como isso não é possível, como eu falei anteriormente, você nasce, vive e morre no direito. Então você está sujeito a esse tipo de coisa. Infelizmente, no nosso país, as empresas, os problemas que mais surgem no dia a dia do judiciário, pela ordem ou fora de ordem, são essas 3 empresas. Os bancos, os planos de saúde e as companhias de seguro, que atolam o nosso judiciário e cria realmente um
problema para a população. Teria solução se o Poder Judiciário fosse mais eficiente, se o Poder Judiciário fosse mais incisivo com as multas e principalmente com o dano moral, porque o dano moral no Brasil, quero que o telespectador fique bem claro assim, existe nos estados desenvolvidos, nos países desenvolvidos, o dano moral é elevado. Você cai numa casa de banana, você é mal atendido, você foi, na sua moral, atacada, o dano moral é elevado. Então, no Brasil, existe uma pressão muito forte das indústrias, das empresas, de um modo geral, do lado do réu, digamos assim, para que o juiz, para que o Poder Judiciário... Cuidado, olha a indústria do dano moral. Vocês não podem dar um dano moral muito alto. Isso tem uma pressão muito forte. Porque também se o juiz der, digamos assim, 100 mil reais, que teria direito, digamos, um ofensor, para uma empresa pequena... Quebra a empresa. Então ele tem esse lado, essa função social. Se por outro lado, se a empresa é uma empresa enorme, que teria condições, capacidade de evitar esse dano moral, o juiz de livre-arbítrio pode botar a mesma situação, o mesmo problema, mas botar um dano moral, valorizar maior. Mas, de um modo geral, no Brasil, o dano moral não é muito extensivo, não é muito grande. Então, o juizado especial, por exemplo, a média é entre 5, 10, 15 mil reais de um dano moral, que se botou você no Serasa, teve algum problema de ordem moral contra você, então ele não chega no objetivo comum. Qual seria o objetivo comum? O objetivo comum é que se você foi, digamos, vilipendiado na tua moral, no teu eu, que foi atingida a tua moral, e lá você tem consciência que a juizado especial é 40 salário mínimo, se chegar perto do salário do 40 salário, você ficaria satisfeito. Mas a juíza, por esses detalhes que eu estou falando para você aí, ela valoriza em 5 mil reais. Aí acontece duas coisas curiosas. Quem paga fica chateado porque acha que pagou muito, e quem recebe também fica chateado porque acha que a juíza colocou um valor muito pequeno. Deveria receber mais. Mas eu vou aqui falar dos bancos, das financeiras, dessas grandes corporações, das grandes empresas. Essas sim, para evitar que atulhasse o judiciário, o juiz deveria dar um dano moral mais elevado, para coibir, e é justamente esse o objetivo do dano moral, que elas voltassem a incidir naquela prática e naquela situação que criou para você. Quer dizer, no caso dos bancos, né? Bom, essa situação, de um modo geral, serve também para plano de saúde. Dos bancos, plano de saúde. Recentemente, um plano de saúde, até essa notícia está correndo ainda na internet, um plano de saúde, ele teve um problema seríssimo, porque se recusou a transferir uma criança de Santos para São Paulo, e essa criança veio a falecer. Ele descumpriu uma ordem judicial, inclusive. Quer dizer, a penalidade, nesse caso... no caso do descumprimento, a penalidade era de R$1.000 por dia. Tu acha que um plano de saúde ia se preocupar com isso? Não se preocupou, a criança veio a falecer. Agora, eu acho que a penalidade por descumprimento deveria ser bem maior no caso, né? Não R$1.000 por dia, porque um plano de saúde, R$1.000 é tira de dinheiro. É aquilo que eu estava comentando aqui. Se o juiz tivesse dado um plano de saúde, que deve ser um plano de saúde de extensão nacional, com certeza, evidentemente que R$1.000 para eles não vai fazer muita diferença pagar às vezes 1 mês, 2 meses, etc. Tal. Mas se o juiz colocasse uma pena, como às vezes tem juiz que coloca uma pena para cumprir realmente, sim, que a pena é para cumprir, não é para poder tirar dinheiro da empresa. Porque se der uma pena para você, um cumprimento de uma pena de 10 mil por dia, você pode ir pouquinho. Você vai correndo lá cumprir a determinação do juiz. Agora, se der uma pena de 50, de 10 reais, você vai dizer, não, eu vou esperar um pouco mais, depois eu consigo tirar no contrato, eu preciso resolver de outra maneira, eu não vou me preocupar com isso. Então, se fosse dado uma pena maior, consequentemente, a empresa tomaria uma posição. Agora, doutor, ordem judicial se cumpre e não se discute? Bom, é o que a gente aprende nos bancos escolares. É o que deveria ser. Mas não é? Mas poucas vezes não é. Ou ainda, eu vou utilizar um outro refrão aqui. Está sendo de maior agora amplitude porque existe uma resolução da ONU que está sendo aplicado, foi digamos, um acordo que o Brasil também tomou parte, para que, da órgão internacional, para dívidas civis, de um modo geral, não dá mais prisão. Mesmo depositário infiel, dívidas de um modo geral, não dá mais prisão. Então, o que a gente diz aqui do Brasil, e nem cheque sem fundo, se tiver algum telespectador que está nos assistindo que sabe de algum que deu cheque sem fundo e está preso, então liga para cá que eu quero tomar conhecimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que hoje, no Brasil hoje,
vai preso só pensão alimentícia. É o que vai preso no Brasil realmente. E quando comete, naturalmente, um furto maior ou um roubo, se for o caso, então, que é pego em flagrante, ainda assim em flagrante. Ou então que há um assassinato em flagrante. Vocês têm visto aí, o telespectador, que a pessoa mata de sangue frio, ele escapa 24 horas, se apresenta com o advogado, cai fora do flagrante. Eu acho, no meu entendimento, que não devia cair fora esse flagrante. Matou 24, 48, tem que ir preso. O que falta é a estrutura que a gente vai comentar durante a nossa permanência aqui, estrutura em condições para que aquele sujeito que cometeu um ato de improbidade, cometeu um ato ilícito, ele vá pagar por aquilo que cometeu. Mas, infelizmente, não é também que o juiz é culpado, a lei é culpada, é que não há estrutura para poder atender esse tipo de situação. Olha, a Mariana, obrigado por participou, mandando um recado, disse que é casada pelo regime parcial de bens e gostaria de modificá-lo. Quer saber se isso é possível, doutor? Mariana, é possível. O regime, existe vários tipos de regime no Brasil, regime de parcial de bens, regime universal de bens e o regime total, o regime de separação total, e tem um de aquece que é muito pouco utilizado. Mas aqui no Brasil, a média, a normalidade é o regime parcial e o regime universal. O regime universal, todos nós sabemos que é aquele que você se uniu com aquela pessoa e hoje aqui não é mais unir homem e mulher, não. Aqui também nós estamos comentando esse assunto, comentamos semana passada. Sim. Uniu. Agora, como não tem casamento ainda para homoafetivo, né? Sim. Tem a união em cartório, não está previsto, ainda não vi, mas é possível que daqui a pouco vou prever, isso vai sendo previsto, de união universal. O que é universal? É aquele que você entrou sem nada, saiu com tudo, divide meio a meio. Universal. O parcial é aquele que você entrou sem nada, saiu com muito dinheiro, tem que dividir meio a meio. Esse com tudo que o senhor está falando, inclusive dívidas? Inclusive não dívidas. Não só o lucro? Não só o lucro, os lucros e as perdas. E as perdas. Exato, tudo tem que ser dividido. Ô Lacerda, fala-se em pensão alimentícia, né? O homem preso eu já vi. Certo. E a mulher presa? Você viu recentemente uma senhora lá no Nordeste, uma avó que foi presa porque não pagou a pensão alimentícia do neto. Exato. Então, hoje, aqui no Brasil, não é só o homem que vai preso. A mulher também tem a obrigação, porque a mulher quis o quê? De 88 para cá. Igualdade. Igualdade. Tem direito? Claro que tem direito. É um ser humano igual? É exatamente igual. Então, quis direito? Tem deveres. Nós aqui, os esclarecidos e as pessoas de bom senso, principalmente, sabem que isso é uma verdade. Já adquiriram direito com razão e com justiça, principalmente. Mas, nisso tudo, eu acho que existe uma injustiça. Por exemplo, a mulher se aposenta antes do homem, entendeu? A mulher tem mais direitos do que o homem em algumas coisas, inclusive na pensão também. Então, eu acho que está na hora de a gente começar a equiparar tudo, direitos e obrigações também. Com certeza. Doutor, dá tempo de uma pergunta antes do intervalo? Certo. Pode ir, galera? Então, olha lá. O Manuel, ele disse que mora num prédio aqui da cidade e que alguns moradores colocaram aquele ar-condicionado tipo split, né? Certo. Do lado de fora e ficou horrível no ponto de vista dele, a estética do prédio. Ele foi falar com um síndico e ele nem deu bola. Ele quer saber o que fazer, mas o senhor responde depois do intervalo, tá certo, doutor? Certo. Voltamos já.